A paz do nosso Deus, que Deus abençoe sua vida de uma maneira rica, grandiosa e poderosa em nome de Jesus. É o primeiro vídeo que nós estamos fazendo pelo nosso canal da Comunidade Apostólica Êxodo. E nós queremos trazer para você uma palavra, né? Vamos trazer por etapa. Por enquanto o primeiro vídeo não será ao vivo, mas em breve nós estaremos ao vivo, porque é o primeiro, né? Eu não sabia, teria que fazer primeiro uma gravação para depois, prazo de 24 horas, a gente poder transmitir ao vivo, né? Acho que até mesmo para poder saber o que é que nós estaremos falando, né? Mas tá bom. A Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo, deixa eu abrir aqui, Mateus no capítulo 27, o versículo 51, deixa eu arrumar minhas coisas aqui, que está cheio de coisas. Mateus capítulo 27, o versículo é o 21, diz assim, olha, deixa eu ler para você. Muitas pessoas, eu acordei essa manhã pensando nessa palavra, né? Nós estamos em observação médica, deu aí fomos ao médico, deu uma pneumonia. Nós passamos aí 21 dias subindo no monte, e frio, e chuva, e aí o corpo, é isso aí, o corpo é matéria, né? Mas o espírito está totalmente forte. Então, enquanto estamos em recuperação, estamos mergulhando-se mais na palavra de Deus. Então diz assim, ó: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos. Isaías, Elias, enfim, e outros, né? Davi, dormiam e foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Claro que não o reconheciam, né? Não, as pessoas não o reconheciam, mas de acordo o véu ter sido rasgado, e vindo então esse terremoto e a ressurreição dos santos, né? Eles ali no meio de todos estavam ali, né? Abraão, Moisés, Isaías, todos eles, né? Estavam lá presentes a essa grande festividade. Aliás, Isaías, ele revelou isso, né? Isaías, ele havia revelado, isso aqui era uma revelação. Só que os judeus, eles não acreditavam, eles não viam Jesus, eles não viam Yeshua como o Filho de Deus, né? Como o Filho, aquele a qual Isaías revelou, o Messias. Eles não viam, eles viam Jesus como um profeta. Então, quando se rasgou o véu se rasgou para que eles pudessem ver, né? Porque o véu do templo, não sei se você se lembra, se você se recorda, ninguém via. Aliás, a espessura dele era mais ou menos, que eu estava lendo, não sei, talvez seja isso, era de mais ou menos 14 centímetros, 15 centímetros, mais ou menos alguma coisa assim, de largura, o véu, né? Então as pessoas não tinham esse acesso, eles não viam o que acontecia lá. Só quem tinha esse acesso uma vez por ano para expiação dos pecados era o sacerdote. Então os demais não tinham essa visão. Quando o véu se rasgou, aí veio a revelação.
Quer dizer, naquele momento, todos poderiam ver que, de fato, Jesus, Yeshua, era o Messias, a qual Isaías revelava, né? A qual os profetas revelavam. E aí diz assim, ó, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, olha só, vendo o terremoto, rasgou-se o véu, né? A Bíblia fala, né? Olha lá, rasgou-se o véu em dois, de alto a baixo, tremeu a terra. O que é tremer a terra? Terremoto, ok? E fenderam-se as pedras. Quer dizer, até as pedras partiram-se no meio. Então o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo esse tremor de terra, eles não viram o véu se rasgando, mas eles viram o terremoto. Eles viram no momento em que a terra tremeu, em que as pedras se fenderam. Olha lá, fenderam-se as pedras. As pedras eles viram, o véu eles não viram, mas as pedras viram. Por quê? A pedra e o véu. Porque realmente, o que acontece? Quando a pessoa ela tem um coração de pedra, um coração duro, ela não consegue ter a revelação da palavra. Ela vive no básico. Ela vive no básico. A minha vida inteira, olha, faz 3 meses que eu estou estudando a palavra. E eu não estou ainda assim a fundo mesmo, né? Essa semana eu vou pegar essa semana inteira para poder mergulhar, para poder estudar mesmo a palavra. Então você vê o seguinte, quando a pessoa ela tem um coração de pedra, eu não me lembro qual é o profeta que fala na Bíblia, que os judeus tinham sobre o seu coração um véu. Um véu. Que véu? Que impedia eles de se chegar até Deus. Então, essa pedra que tá aqui, ó, fenderam-se as pedras. Fenderam-se as pedras. Então, aqueles cujos seus corações eram de pedra, como esse centurião, ó, o centurião que guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor. Até a pedra do coração, que estava no coração desse centurião, desse guarda, né? Provavelmente deve ter sido um dos que xingaram a Jesus, que chicotearam a Jesus. Eles vendo tal manifestação, o véu do coração dele foi rasgado. A pedra do coração dele se fendeu. Perdão. Aí diz assim, ó, tiveram um grande temor. E olha o que eles disseram, olha só. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Você vê? O véu se rasgando? Olha aqui, ó. Eu tive... Umas pessoas falaram a respeito, a gente falando sobre a Arca da Aliança, que a pessoa levar a Arca da Aliança para a casa dela, para o trabalho dela, e aquela arca vai representar a presença de Deus naquele lugar. Aí vieram os contraditórios, né? Não, o véu se rasgou, hoje nós temos o livre acesso, não preciso de arca, não preciso de nada. Né? É engraçado que as pessoas se apegam a um carro, elas se apegam a uma casa, a um sofá, a uma televisão. Olha isso. E elas negligenciam, conhecendo, dizendo que conhece a palavra. Elas recusam um elemento bíblico. Claro que a arca não é um instrumento de adoração. A arca não é um instrumento de adoração. Mas Deus, quando ele estava ali no meio do povo, e ele vendo que o povo queria buscar outros deuses, a televisão, o futebol, o que mais? O carro, a esposa,
os filhos, querendo colocar como prioridade, né, acima de Deus. Então o próprio Deus ordenou que se fizesse ali uma tenda, né, na época lá do Egito, se fizesse uma tenda, e no espaço daquela tenda estivesse ali a Arca da Aliança, as tábuas dos mandamentos, né, a vara de Arão, o maná, tivesse ali junto, todos juntos, ali de frente, ou ali naquele altar, né? Nós devemos fazer um altar na nossa vida. O nosso coração tem que ser o altar de Deus. E o altar de Deus guarda tudo aquilo, não é um elemento só. A arca de Deus guarda tudo aquilo que pertence a Deus. Você vê muitos cristãos comemorando festa junina. Você vê cristão comemorando uma festa pagã, uma festa romana, a qual Roma trouxe, né, ao Deus o São João, né? Enfim, não vou entrar nessa agora. Então você vê pessoas, o mesmo que julga a Arca da Aliança e se diz cristão, é o que comemora a festa junina, que comemora as festas pagãs. Negligencia a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, para até mesmo aplaudir essas festas pagãs. Comemora o Natal, comemora o Ano Novo, comemora o que mais? Enfim, comemora tanta coisa, é tanta palhaçada, rapaz, é tanta palhaçada. Então aquele homem, aquele guarda, ele disse verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então ali rasgou-se o véu, né? Foi rasgado o véu. O véu que estava no coração dele. Fenderam-se as pedras. A pedra que estava no coração dele foi repartido, foi esmiuçado. E ele passou a ver que, de fato, Jesus era o Messias, que Yeshua era o Messias. Aí falaram assim, né? Aí as pessoas dizem assim, não, rasgou-se o véu, que foi o que eu aprendi a vida inteira. Rasgou-se o véu. Hoje nós temos o acesso livre, diretamente para com Deus. Claro que temos, com certeza, né? Olha lá. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ó, 2 Crônicas. Jesus não tinha nem aparecido ainda lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, a oração deste lugar. Você vê? Eu já tinha livre acesso lá atrás, lá em Salomão. Eu não precisava de sacerdote, não. Eu já tinha o livre acesso para falar com Deus. Era eu falar a qualquer momento com Ele, se eu me humilhasse, se eu orasse, buscasse, me convertesse dos maus caminhos, se eu me convertesse, se eu passasse a obedecer, Ele ouviria dos céus a minha oração e perdoaria os meus pecados e sararia a minha terra. Jesus, a Bíblia diz, rasgou-se o véu para que as pessoas passassem a enxergá-lo como Messias. A revelação dos profetas estava ali, ó. Ele era a encarnação de Deus. Jesus era a encarnação de Jeová, do Eterno. E era isso, o véu se rasgou para que as pessoas vissem que ali estava o próprio Deus. Ali estava o próprio Deus, né? João, capítulo 1,
João capítulo 1, no versículo, deixa eu ver aqui, isso é lindo demais. Olha, Deus vai falando, né? Deus vai falando de uma maneira maravilhosa. Isso é a palavra de Deus, né? Ela não é baseada em versículos, né? Não é baseada em um versículo, não. Os judeus chamam de midrash, né? Olha que eu estou aprendendo, hein? Mas é maravilhoso, é uma experiência única, viu? Olha lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era quem? E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. As trevas não compreenderam. Você vê que quem está no escuro não consegue enxergar. A gente vê muitos pregadores. A gente vê milhares de pregadores. Mas você vê a vida em poucos. Porque a questão não é pregar, a questão é ensinar. Jesus não pregava. Jesus ensinava. E você sabe que só ensina quem tem experiência. E a experiência, ela não é com que os outros lhe falam. A experiência é com Deus. Experiência com Deus. Nós estamos vivendo um tempo de experiência, de muita luta. É muita luta, mas essa luta é uma experiência, é ensinamento. Nós estamos vivendo um tempo de ensinamento, né? Ensinamento. É porque não temos conhecimento. Então, as trevas, olha lá, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. As pessoas não conseguem entender, compreender. Elas vivem pelo que ouvem, não pelo que